Bom dia. Bom dia. Eu, Bom eu, dia. eu, Bom eu, dia. eu estou lendo aqui os dois capítulos mais interessantes, mais magníficos da Constituição Federal. O artigo 85, que trata da responsabilidade do presidente da República, bem como o artigo 86. É linda. É maravilhoso. Eu olho isso aqui e vejo a Dilma. Olha aqui, ó, só uma coisinha. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será, ou seja, quando começa o processo mesmo de impeachment, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade, ou seja, as pedaladas que devem ser o caminho, né, mais curto para o impeachment serão julgadas pelo Senado. E ela ficará suspensa de suas funções. E aí haverá um prazo de 180 dias, se o julgamento não tiver concluído, dentro do qual, depois do qual, cessará o afastamento da presidente. Mas, se sobrevier sentença condenatória... Não vamos chegar a tudo isso. Vai. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Você leu o item demais, porque ela... Não, vai ser menos de 180 dias. Você entendeu? Não, vai ser menos de 180 dias, porque ela vai renunciar antes. Ela não vai renunciar. Vai acontecer exatamente o que aconteceu com o... Ela vai na bica de ser caçada, ela vai pegar... Mas o que eu queria chamar a atenção... dela. O que eu queria chamar a atenção, antes de ser bruscamente interrompido, como diria... Bruscamente, você quer ler a Constituição inteira? Parece um licenciado. Eu quero dizer o seguinte, é que a gente esquece, que a gente acha o seguinte, a Dilma vai para o processo de impeachment, aí ela renuncia, e a gente acha que o processo acaba. A gente esquece que o processo não acaba. Começa. Ela continuará, exatamente, ela continua, ainda que renunciada, né, digamos assim, ela ainda continuará sofrendo um processo por crime de improbidade administrativa. Vai ser absolvida como Collor. Não sei. Vai durar até fevereiro. Eu falei que vai durar até fevereiro. O que eu quero dizer é isso, só que você tem também, Diogo, a Lava Jato junto, você entendeu? Então, quando a gente fala, onde você vai? Foi pegar o exemplar dele também. Não, a minha versão é que Não, vocês querem matar o nosso espectador. Não, eu quero saber se você tem essa aqui, ó. Qual? Ah, não, essa não. É essa que vale, ó. É mais bonitinha, né? É mais bonitinha. É capa dura? É de bolso, ó. É capa dura, não? Capa dura. Você sabe por que capa dura? Você sabe por que tem a capa dura? Para não usarem com papel higiênico. Não, mas assim, só resumindo é o seguinte, quando a gente fala que o PT acabou, é porque, de fato, eles estão numa encalacrada tamanha. Porque processo de impeachment, mais Lava Jato, o processo não acaba, o processo pelo crime. Você atropelou a gente, porque a notícia hoje é exatamente era começar com isso. O nosso começo qual é? Acabou. Todo mundo... desculpa. Não, é verdade, acabou. Essas notícias do PSDB, eles estão montando o governo. Montando o governo. Cláudio, as pessoas com quem eu conversei disseram fevereiro é o desejo do PMDB, mas vai acabar antes do fim do ano. Na nossa opinião, acaba antes do fim do ano. Não nossa, as pessoas com quem eu conversei. O PMDB gostaria que pudesse durar até lá, mas a situação está se esfacelando com uma rapidez tamanha, e as notícias hoje, a gente tem 300 notícias, quando nós publicamos que eles já têm nome de ministro, é porque a coisa foi muito adiante. E eles têm nome de ministro e já estão pensando em outros ministros. Olha, é uma avalanche, né? Eu notei só, para completar o que você está falando, eu notei que a coisa está andando, tem gente fugindo de mim, gente que não consegue vir para mim, e que está fugindo de mim como o diabo da cruz, para não contar justamente, né, que a coisa está bastante próxima. Não é só anunciante que foge de você, então? Não, foge de você, não foge da gente, foge de mim, não. Que história é essa? Vamos, Cláudio, fala alguma coisa, senão eu vou dizer que a gente não deixa você falar. Ele vai ser ministro... Estou vendo aí, estou assistindo. Eu acho que, assim, tudo bem, depende do... O PSDB não faz nada sozinho, né? Ele pode estar...
querendo antecipar a coisa, mas tem que ter o PMDB. Não. É reunião com o PMDB. Eles estão combinando tudo com o PMDB. É verdade. O PSDB não faz nada sozinho. Essa reunião deve ser na Rússia, lá com o Temer, né? Porque o PMDB não quer nada. Nem merda o PSDB faz sozinho, né? Vamos combinar, né? Mas adiante. Eu tô meio cético. Assim, eu vejo a coisa aí, vejo voltar, eu tô meio cético. Eu queria falar de duas coisas que eu achei importante que estão no noticiário hoje de manhã. Uma é a questão da doação eleitoral oculta, que foi oficializada, ninguém percebeu, né? E hoje é que tá saindo a imprensa que está começando a falar disso, e que é um retrocesso gigantesco, né? Para as campanhas que virão. Então, assim, a gente bobeia um pouquinho, a coisa já vai para o outro lado e retrocede. Então, isso só mostra também que o Cunha não é herói, né? O pessoal fica querendo, vamos apoiar o Cunha. O Cunha é um falastrão, é um cara que está ali. A gente ontem à noite publicou algumas coisas aí do que ele está fazendo, trem da alegria, é o cacete a quatro. Então, é um cara muito complicado, a gente tem que ficar muito atento, né? Então, assim, é um grande retrocesso. Não é só a questão do financiamento das empresas, que foi aprovado, tinha sido rejeitado pelo Senado e foi novamente aprovado pela Câmara, mas o que é pior de tudo, que tinha se evoluído em 2014 para a identificação dos doadores, quer dizer, você tinha a empresa doava para o partido, mas quando o partido doava para o candidato, ela tinha que identificar, o candidato tinha que identificar a origem da doação, e isso permitiu que a gente fizesse uma série de reportagens mostrando justamente, inclusive, toda essa influência das empresas da Lava Jato nesses candidatos, porque o dinheiro cai na conta do partido, mas depois vai para o candidato, mas vai identificado. Então, a gente sabe a quantia e sabe quanto foi. E agora a gente não vai ter mais isso. Então, assim, realmente uma coisa absurda. O que eu ouvi a respeito das conversas entre PMDB e PSDB, essas conversas incluem, inclusive, uma substituição na presidência da Câmara dos Deputados. Espero também no Senado. O PMDB, obviamente, não pode ficar com a presidência da República, a presidência do Senado e presidência da Câmara dos Deputados. Então, vai haver um rearranjo, e nesse rearranjo, o PMDB vai ter de sacrificar os dois que estão implicados na Lava Jato até o pescoço, e isso pode dar... Isso pode não, isso é essencial para o apoio ao governo do Temer, e é essencial também para dar uma perspectiva futura para o país. Eu acho que, só voltando à questão da campanha eleitoral que o Dantas abordou, eu acho que é uma coisa importante a ser feita, né? Quer dizer, estabelecer regras minimamente civilizadas. Eu acho que, para começar, os custos de campanha, o teto do custo de uma campanha eleitoral, em qualquer nível, tem que ser estabelecido por lei. E é simples. Estabeleça-se o teto, certo? E quem furar esse teto, seja no caixa 1, seja no caixa 2, o que vier a ser aprovado, o partido é cassado. Acabou. Encerra, tem que ser draconiano, né? Eu sou contra o financiamento público de campanha. Na Itália mesmo, o Diogo é testemunha, existe o financiamento público, isso é uma discussão na Itália, estão querendo acabar com o financiamento público, porque é um absurdo o contribuinte, o pagador de impostos, financiar a campanha eleitoral. Eu acho que esse dinheiro tem que ser buscado na sociedade, tem que ter critério, evidentemente. Eu acho que, por exemplo, empresas que têm interesses no governo não podem doar. Ponto. Tem contrato com o governo? Não pode doar. Tem que ter limite. Esses 20 milhões que estabeleceram, tem que diminuir o teto, tem que diminuir tudo também. Eles não podem fazer um estúdio de 400 metros quadrados para fazer campanha eleitoral com candidato e levar a imagem de helicóptero. O que é isso? Não existe isso, entendeu? Não existe. Tem que diminuir o tempo de campanha eleitoral. Tem que diminuir o tempo. O tempo diminuiu. O tempo diminuiu, mas o impacto é isso. Quer dizer, quando eu estou falando disso, porque assim, eu também sou contra financiamento público, acho inclusive essa questão do fundo partidário uma vexatória, né? As empresas, você tem país civilizado, você tem doação de tudo quanto é tipo. Você pode ter doação de pessoa física, que pode ser estimulado.
você tem doação de pessoa jurídica, não tem problema. A questão é que, assim, é justamente o que o Mário falou. Primeiro, essa coisa do limite, do gasto, a coisa vai subindo demais. E tudo que a gente está vendo aí da Lava Jato está associado a isso, está associado. Exato. Então, assim, a gente está vivendo um processo, a gente viveu no último ano e meio um processo do maior escândalo de corrupção da história, que a gente está vivendo ele, ainda vai durar 2, 3 anos, segundo uma fonte minha da Polícia Federal, e isso aí reflete que não se aprendeu nada. Quer dizer, o que os parlamentares tinham que fazer? Fazer o que, pelo menos, aprovar a proposta que... Os deputados tinham que aprovar a proposta que veio do Senado, e o Eduardo Cunha refez tudo. Não dá. Vou fazer alguns ajustes, mas do jeito que está, não se aprendeu nada, a gente não aprendeu nada. Mas também não dá para pensar em fazer nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de pensar neste momento. A gente tem que tirar do caminho e tem que estabelecer algum tipo de governo suprapartidário, pluripartidário, que deixe as coisas se sedimentarem. Neste novo governo, não existe possibilidade de fazer nada, aumentar imposto, cortar gasto, fazer uma reforma das aposentadorias, fazer uma reforma política. Nada pode ser feito. Tanto é, Diogo, que é o teatrinho que eles ficam fazendo no fim de semana. Agora, todo fim de semana tem de emergência. Evidentemente que é só teatrinho, não estão fazendo nada. Agora, o fato... Eles querem fingir que estão trabalhando, mas eles não podem fazer nada. O fato é que um novo governo tem que ter como uma das suas prioridades, as inúmeras prioridades, a reforma, de fato, do financiamento eleitoral, porque estava na base do mensalão, uma das bases do mensalão era dinheiro de campanha, né? De caixa 2, lavagem de dinheiro. A experiência que eu tenho aqui na Itália... O mensalão também. A experiência que eu tenho aqui na Itália é que o discurso era muito positivo. O Mário Monti, quando assumiu o governo, depois do Berlusconi é uma Dilma. Destruiu o país, não tinha nenhuma credibilidade, foi chutado pela União Europeia, pelo Banco Central Europeu, teve de sair por causa disso, e entrou o técnico, o professorzão, que funcionou muito bem, porque ele fez uma reforma previdenciária muito importante logo no começo, assim que ele assumiu. Depois, por vaidade, porque ele se tornou uma figura pública muito popular, apesar de todo o arroxo que ele estava provocando, e apesar da recessão que ele criou, as pessoas entenderam a necessidade disso, ele ficou muito popular e começou a maneirar. Mas no começo do governo, aquele começo virtuoso, em que foram feitas algumas reformas, ele falou: eu cuido das más notícias, e eu espero sair do governo com um nível de popularidade lá embaixo, porque eu terei feito as coisas certas. Ao mesmo tempo, os políticos cuidem da reforma política. Infelizmente, isso não foi feito. Mas a ideia, o princípio, é correto. Não é o governo técnico que vai poder fazer uma reforma política. Então, tem que haver um acordo ali em que uma parte cuida de uma coisa, a outra parte... O que está claro é que essas reformas que estão sendo feitas agora não têm a velha legitimidade que precisa ter, né? Como é que o presidente da Câmara sendo investigado, como é que ele vai aprovar qualquer coisa? Eu acho que os movimentos de terminar na cadeia, não é? Olha, eu lanço aqui, se é que posso falar assim, uma ideia que, assim, uma vez terminado o governo Dilma e o PT for para o saco, enfim, o país entrar numa rota razoavelmente normal, eu acho que todos esses movimentos hoje que lutam pelo impeachment da Dilma, em favor da Lava Jato, eu acho que tem dois aspectos importantes que vão realmente, talvez, fazer com que o país embique para a civilização. Uma são as reformas propostas pelo Ministério Público, né, de diminuir a impunidade no Brasil. Isso é um fato relevantíssimo, importantíssimo, indispensável. E a outra coisa é que nós temos que fazer pressão à imprensa responsável, esses movimentos que estão aí lutando e alguns políticos, eu não posso dizer, infelizmente, de todos, que é esta reforma em relação a financiamento eleitoral. Isto é importantíssimo, porque esteve na base do mensalão, esteve na base do petrolão, né? É preciso diminuir os custos de campanha, é preciso regular essa história direito, acabar com o financiamento público. Financiamento público é uma bobagem, é uma invenção do PT para se livrar da responsabilidade pelos pichulecos que recebeu das empreiteiras, certo? E enfim, estabelecer limite.
Você tem toda a razão, Diogo. Quanto mais você aumenta o custo de campanha, mais você aumenta o quê? O desvio de dinheiro. É por isso que essas campanhas são tão caras. Você pode imaginar uma campanha custar 250 milhões de reais? Inacreditável. Não, e nós sabemos que todo mundo recebe por fora também, né? A gente recebe por fora. Usa-se isso para todo tipo de problema. Você viu, a gente já publicou aqui essas empresas, até do assessor do Edinho, que recebe 1,5 milhão daqui, uns 2 milhões ali. Isso é tudo para eles se pagarem, né? Quer dizer, está claro que é isso, né? Uma outra terceiro ponto. Paga cartão de crédito da primeira-dama da Tem um terceiro ponto que a gente ainda não chegou, mas que também é importante. Não existe país civilizado com propaganda como o governo brasileiro, no nível estadual, municipal e federal. Mas o que está acontecendo agora, Diogo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e o Cláudio vê, como o governo está caindo pelas tabelas, vai ter uma pesquisa Ibope na semana que vem, vão a campo. Eles estão focados em aumentar, ou pelo menos atenuar, a falta de popularidade da Dilma. Eles estão inundando as TVs, as rádios, os jornais com publicidade oficial, mentirosa, falaciosa. Quer dizer, não pode. Para que governo tem que fazer propaganda? A melhor propaganda de um governo é o quê? É a administração que você vê. É claro. É isso. É isso mesmo. Isso é essencial, Mário. Isso é essencial. Uma outra coisa que é preciso que o pessoal fique atento, a gente abordou isso no sábado, já vem dando uns alertas aí, é esse projeto de repatriamento, né, dos... Vamos deixar para amanhã isso daí, porque acabou aqui o nosso... Acabou? Nossa reunião de pauta. Aqui tem tempo também. É como a propaganda eleitoral tem de ser. É barata e tem tempo. Acabou o tempo. Até amanhã, então. Até amanhã. Quem reclamar foi o Diogo que não deixou o Cláudio falar. Não. Foi uma imposição legal. Eu ia falar também. Eu ia falar também desse negócio de redistribuição aí dos processos. Estão começando a fatiar os processos no Supremo. Escreve um pouco. Eu quero falar amanhã também que eu achei um absurdo o Santos perder de 3-1 da Ponte Preta depois de ter dado 3-0 do São Paulo. Vamos lá. Tchau para vocês. Tchau.